Este é o programa Mídia e Marketing do UOL, com entrevistas sobre comunicação, publicidade, marketing e negócios. Olá, sejam bem-vindas ao nosso programa Mídia e Marketing desde setembro de 2019 no ar. Meu nome é Renato Pesotti e no programa de hoje, no nosso episódio 227, a gente recebe o André Brito, que é CMO da Balduco. André, obrigado pela presença, é um grande prazer contar contigo hoje. Obrigado a você, Pesotti. É um prazer estar aqui hoje. Já passaram grandes amigos e pessoas e marcas que me inspiram aqui pelo programa, número 227. É muito bom estar aqui hoje. Obrigado pela presença. Queria que você falasse um pouco sobre essa expansão de linhas da Balduco nos últimos anos. Além das linhas, vocês também têm lojas hoje com a marca. Como que tem sido essa expansão? A gente chega no supermercado e vê muito amarelo, né? Queria que você falasse um pouco desse número, dessa quantidade de produtos que vocês têm oferecido para os consumidores. Bom, a gente tem uma frase, queria começar por ela, que começou na publicidade, quando a Balduco começou o posicionamento, em 1997, e nesse filme o senhor Balduco fala para o filho que está vindo para o Brasil. E o filho pergunta, mas pai, lá tem bolo, tem panetone, tem biscoito gostoso como aqui na Itália? Aí o pai fala para o filho, se não tiver, a gente faz. Isso é um mantra da Balduco e veio com os fundadores. Então a família Balduco, quando veio para o Brasil, a gente está na terceira geração, né, da empresa e até hoje o que o dono fala, né, ele gosta de fazer coisas que ainda não existem. Então essa paixão por inovação, pelo produto, pela qualidade, ela está nas raízes da empresa. Foi a primeira marca de panetone do Brasil, depois vieram as torradas, depois wafers, cookies a gente não foi o primeiro, mas logo virou o primeiro, agora o Choco Biscuit. Então, é uma jornada de inovação constante, né, que eu digo. E isso faz com que a marca comece a se expandir e ser encontrada em vários lugares dentro de um ponto de venda. Trazendo alguns números aqui, Pesotti. Hoje, a Balduco está em mais de 80% dos lares do Brasil. Então, é muito difícil a gente crescer a penetração muito além disso, né? Entendendo as limitações até de questões sociais que a gente tem no país. Então, a gente vai crescer via frequência de consumo, indo para novos momentos de consumo, né? Então, pessoas que já consomem Balduco consumirem novas oportunidades. Isso faz com que a gente comece a pensar o nosso portfólio além dos produtos que são os tradicionais. A torrada que está no café da manhã, o biscoito que está no lanche da tarde. E cada vez mais a Balduco tem procurado também usar o portfólio para se conectar ainda mais com o público mais jovem. Esse é um trabalho que a gente tem feito sem parar. A visão estratégica da Balduco é conseguir ser cada vez mais contemporânea, apesar, né, entre aspas, dos nossos 70 anos de vida. E tem um dado que me causa até um pouco de surpresa quando a gente recebeu, mas também de muito orgulho, que a Balduco é a marca de alimentos mais consumida fora do lar do Brasil. Então, a gente pensar, a Coca-Cola é a bebida, Balduco é o alimento mais consumido fora do lar. Então, se a gente pensa, isso é um dado da Kantar, né, de uma marca que nasceu de uma festividade, exclusivamente do Natal, que precisava estar na mesa, porque você precisa de faca, de garfo, né, de prato para comer. Conseguir, depois de 70 anos, ser a marca de alimentos mais consumida na jornada das pessoas, mostra que essa evolução foi muito bem feita. Esses produtos foram desenvolvidos de forma também não pensar só na qualidade do produto, mas em que momento ele entra na rotina. E hoje a gente tem, a nossa última onda de inovação, ela é muito focada nesses produtos de snack doces, snacks indulgentes. Então a gente tem um cookie, Big Cookie, a gente chama, é um cookie maior também para ser consumido fora de casa. A gente tem um wafer snack, que é um wafer quadrado, também embalado individualmente para ser consumido na jornada. A gente está entrando também nos salgados, a gente lançou o pão chips. Então, pegando a nossa raiz de pão, né, a fermentação natural, todo o trabalho que a gente tem, levando o pão, a nossa pergunta é como é que o pão pode ser consumido fora do ambiente da cozinha, da mesa, do lanche, da refeição do lar. Então, é um pensamento de desenvolvimento contínuo e as lojas, como você citou, elas ainda adicionam uma camada mais de experiência. A gente tem hoje, no nosso universo de varejo, 220 lojas, sendo 200 Casa Balduco e 15, estamos chegando a 220 esse ano, mas 15 de Balduco Lojas. A Balduco Loja, ela permite e exige que a gente, inclusive, tenha um portfólio específico para aquele consumidor que nos visite, encontre produtos que só tem lá. Então, a gente ainda tem produtos que a gente importa,
alguns da Itália, enfim, da Europa, e que só vende nas Balduco lojas, para o nosso consumidor entrar e encontrar algo que só tem ali. Então, o nosso universo hoje de mais ou menos 100 produtos que a gente tem no varejo, 100 SKUs, né, que são produtos, na Balduco loja chega quase a 150, pensando em todo o portfólio adjacente para os nossos consumidores exclusivos. Legal, você falou de 100 produtos, de 100 SKUs. Com certeza, os panetones são os destaques. O Balduco é a empresa que mais vende panetone no mundo, né? Vocês gostam de falar isso. Agora, parece que o Natal começa antes, parece que a Páscoa já começa depois do Carnaval. Essas janelas aumentaram ou a gente percebe isso de forma diferente? Porque a comunicação, principalmente no ponto de venda, ela é mais incisiva. A primeira fornada do Natal, que é outubro, mais ou menos, ela está antecipando ou a gente que tem percebido isso, né, no dia a dia na loja? Olha, eu acho que é mais essa segunda tese de que a execução do panetone está cada vez melhor. Existem outras marcas entrando, a gente vê o desenvolvimento do mercado como algo muito positivo. Mas também tem um outro lado qualitativo, que é a sensação de que o tempo passa mais rápido, né? Essa é uma verdade. Eu estou indo para o meu 9º Natal na Balduco, e essa pergunta eu tenho respondido mais frequentemente ultimamente. Então, o Natal começa antes. Que o Natal começa Na verdade, o seu Natal nunca termina, né? Meu Natal é contínuo, always on. Mas eu acho que essa sensação de que o ano avança rápido, a gente está, enfim, tomado pelas questões de tecnologia e coisas que, de repente, aí entra um insight cultural que é muito, muito legal de perceber, é que quem anuncia o Natal no Brasil é a Balduco. Isso a gente ouve das pessoas, que é exatamente a frase que você colocou sobre o ponto de venda. Então, é no ponto de venda, quando as pessoas chegam para fazer suas compras de abastecimento, de repente vê o panetone ali, aquela caixinha amarela, já tem um disparo cultural de que, opa, o Natal está chegando. Então, a Balduco tem esse papel. E o bom de ter esse papel é que o Natal ele carrega uma série de sensações positivas, né? O Natal é muito positivo como estação. Então, as pessoas querem se reconectar com as pessoas que elas não tiveram oportunidade de fazer isso durante o ano, uns sentimentos de estar junto com a família, de se aproximar, de esperança também do ano que vai terminar e começar um ano novo. Então, esse é um grande benefício da gente ter nascido no Natal como marca e a gente, 70 anos depois, continuar sendo muito relevante em fazer esse papel cultural de anunciar a chegada do Natal. E essa é uma preocupação nossa, Pesotti. Como é que a gente continua fazendo isso, inclusive com as gerações mais jovens, que entendem o Natal de uma outra forma. A gente estuda muito o Natal, muito comportamento social, e a gente vê que a magia do Natal, a questão de união, de querer estar junto, ela independe da geração. Mas os códigos de como fazer isso, de como mostrar isso, eles mudam. Então a gente tem, inclusive, um parceiro que trabalha com a gente para entender esses códigos para a geração Z. Como é que o Natal se apresenta para essa geração? E essa é a nossa preocupação de manter o Natal vivo no Brasil durante muitas décadas, né? A gente faz essa provocação. A importância da Balduco no Brasil é tão grande que o Natal seria mais triste se a Balduco não tivesse existido, porque a gente não teria o panetone como esse produto tão icônico e essa marca representando tantas coisas boas, né, que a gente vive. Eu vivo desde que eu nasci com o panetone presente na minha vida e muitas gerações acabam nascendo conhecendo esse produto através do Natal. Mas cada vez isso tem sido menos, né? O nosso portfólio de linha tem sido mais relevante do que o Natal a cada ano que passa, exatamente pelo que a gente falou, a gente vai crescendo. E nos jovens a gente tem que manter a chama viva, e aí o chocotone acaba até falando mais alto que o próprio panetone. Você falou da caixinha amarela abrir o Natal, né? Faz uns 2 anos que vocês passaram por uma reformulação de marca bem grande. Queria que você falasse um pouco sobre o que ficou de positivo dessas mudanças, o que você, de repente, que tem quase 10 anos de casa, faria diferente se pudesse voltar no tempo. O que ficou de lição desse rebranding grande que vocês fizeram há 2 anos? Esse foi, com certeza, um dos projetos mais completos, ou eu posso dizer, o projeto mais completo que eu já tive a oportunidade de liderar na minha trajetória. E ele tem uma beleza por trás, e o fato de a gente estar numa empresa familiar, ela permite isso, né? Que é um olhar de longo prazo e um projeto que respeitou muito os tempos e movimentos de fazer as coisas certas no momento certo, né? A gente apontou para a companhia há alguns anos, mais ou menos na mesma época que você iniciou aqui o trabalho nesse podcast, foi nessa época, meio de 2019,
a gente apontou que a marca estava envelhecendo e que a gente precisava fazer uma mudança. E não é fácil você apontar algo que estava dando muito certo, né? É uma marca muito bem sucedida, muito consistente, uma das marcas mais icônicas que a gente tem no país, e de repente você falar que aquela estratégia ela precisava ser alterada. E aí eu acho que a gente tem esse viés do empreendedor, dessa visão de uma empresa que tem inovação no produto, também aceitar a inovação na comunicação, aceitar a inovação na própria adequação do posicionamento da marca. E a família recebeu isso muito bem. A frase que a gente usou, naquele momento a gente falava, a gente precisava de alguma coisa que realmente choque, né? E a frase que a gente usou na época foi: as empresas elas não vão à falência só por fazerem coisas erradas. Elas também vão por acreditar que aquilo que ela faz é o certo. E de repente o mundo mudou e o certo deixou de ser certo. Então a gente provocou muito isso lá dentro, mostrou alguns estudos que o senhor Balduco, que foi às vezes eu falo isso, o senhor Balduco, para as gerações mais jovens, não sabe do que eu estou falando. Mas quem tem 30 e 35 mais, vai lembrar, ele foi durante 20 e poucos anos o representante, né, o protagonista ali dos comerciais da marca. Ele foi envelhecendo, foram 20 anos de trajetória. E o pai virou avô. E a marca foi envelhecendo junto. Então, naquele momento, a gente entendeu que, inclusive, o senhor Balduco ele deixava de ter um papel e precisava evoluir. Então, o rebranding partiu disso, partiu de vários estudos com consumidor, com sociólogos, com antropólogos, para entender essa questão de formação familiar, que mudou muito ao longo do tempo. A gente tem família no centro do posicionamento. A gente abandonou a assinatura, que durante 20 e poucos anos foi da família Balduco para sua família, para um sentimento chamado família. Deixa de ser uma relação de para, que também incomodava um pouco, né? Que ela é mais transacional, para algo que é mais inspirador, mais aspiracional, que a gente consegue levar para a comunicação, para conectar com todos os públicos. E passou por mudança da identidade visual, mudança do logo, mudança de todas as embalagens da marca no Brasil e no exterior, e mudança da comunicação também, como eu já disse, por exemplo, deixando de ter um personagem. E esse foi um desafio que várias marcas que tiveram personagens durante muito tempo passaram. E foi uma alegria muito grande poder ter liderado esse movimento, porque ele é muito completo. A gente teve muita gente competente, as melhores agências conectadas com a gente, de novo, consumidor no centro, pesquisas. E hoje, depois de algum tempo, a gente vê já os resultados disso na prática, né? Outro dia eu fui perguntado internamente pelo CEO da Balduco, como é que agora, por que está aparecendo tantos, de repente, entre algumas aspas, aparecem vários resultados convergentes por um movimento de marca. A gente acabou de ser eleita a marca de alimentos mais amada do Brasil pelo Instituto Ribu, agora em 2025, entre 760 marcas que foram pesquisadas. E a gente andou 14 posições no ranking geral. A Balduco é a 7ª marca mais amada do país. E ao nosso lado a gente tem as grandes marcas que são marcas contemporâneas, como WhatsApp, Instagram, enfim. E às vezes vem essa pergunta: como é que a gente conseguiu esse movimento? Foi um trabalho de muito tempo. E para você mexer um posicionamento de forma consistente, verdadeira, genuína e relevante, não pode ter pressa. E agora a gente está colhendo os frutos desse trabalho que foi feito e respeitado por toda a organização, né? Você fala muito de conectar as marcas à cultura, de reconectar a marca com o público jovem. Como que isso passa pelas collabs? Vocês fizeram recentemente com Netflix. Vocês têm tentado alcançar o público gamer também, o jovem, e também estão patrocinando festivais de música. Como você falou, tudo isso faz parte de uma consistência de marca, né? Como ter um foco agora para 2026? O que vocês têm planejado para esse ano que chega? Collab... Hoje a gente vê muitas collabs nascendo, né? Eu acho que a collab ela traz algo inusitado, ela surpreende, ela às vezes toca o entretenimento. Isso é muito benéfico. Se a gente pensa no consumidor, o que ele quer é ser surpreendido, né? Sair da obviedade, de uma marca lançar uma extensão de um produto que é só uma mudança de sabor. E cada vez mais as marcas elas vão marcar presença na vida das pessoas quando elas conseguirem realmente tocar algo que seja diferente, né? Então, na nossa visão, a collab permite isso. Além disso, como valor, a marca Balduco é uma marca muito gregária. Na comunicação, ela sempre foi, né? O senhor Balduco, ele abria a porta da casa e recebia as pessoas. E a gente não tem rejeição como marca. Então, esse é um benefício que a gente tem de estar aberto para a gente se aproximar de marcas que fazem sentido em
em dupla troca, em que a marca Balduco agregue para outra marca e a marca parceira agregue para Balduco. E eu acho que esse é um dos grandes segredos, né? Quando as duas marcas elas fazem algo que sozinhas elas não poderiam fazer. Mas quando elas se juntam, elas trazem algo que geralmente que realmente gere o valor para o consumidor final. Então o Collab está na nossa estratégia. A gente começou com algumas que continuam, e outra coisa, a gente falou de consistência. Também dá para ter consistência na Collab. Porque se as marcas fazem sentido juntas, por que não dar as mãos e pensar em possibilidades que sejam evolutivas? Então a Fini é um exemplo muito bom que a gente tem dentro de casa. A gente lançou Cooks com Fini, foi muito bem recebido pelos consumidores. E aí a dupla troca, né? Porque a gente é líder de cookies, Fini tem uma proximidade com o público jovem que a gente quer. A gente trouxe produtos que são coloridos, estão muito diferentes dos produtos que estão na gôndola, e funcionou muito bem. A gente, em pouco tempo, foi um dos produtos mais vendidos do mercado de cookies. Netflix foi também um outro exemplo. A gente fez uma parceria com a série Bridgerton, com o Choco Biscuit, que foi o nosso principal produto, levou isso para a Casa Balduco também, para gerar experiências para os consumidores com receitas pensadas na Casa Balduco, para quem é fã da série Bridgerton. E agora a gente evolui para uma parceria maior com Netflix, além da série com a Master Brand, com a marca Netflix. Eu citei o dado da Reebok, que a gente é a marca número 7 mais amada do país, a Netflix é a número 6. Então é uma união de dois gigantes, né? de muito amor envolvido. A gente tem 3 produtos e os produtos foram pensados para esse parceiro. Então a gente sentou e pensou qual é o tipo de produto que o consumidor de Netflix gostaria de ter de Balduco. Então eu não vou pegar só a Netflix e colocar no produto de linha. Então é um consumidor que senta, que quer ser entretido, que o foco está na série, não está no que ele está consumindo. Então é um produto que entra com aquele, com aquele hábito de você pegar um saquinho e comer. Então a gente, por exemplo, inovou na embalagem. A gente não tinha nenhum produto em saquinho. Agora com o Netflix a gente tem. Todos esses produtos nasceram pensados de forma estratégica e não só com uma oportunidade de estampar um parceiro na embalagem e acreditar que aquilo é suficiente. Então a consistência também está na forma da gente agir, na forma da gente pensar, as collabs. E tem outras coisas acontecendo. A gente fez uma com PlayStation, você citou gamers. A gente fez uma parceria com a PlayStation, 30 anos de PlayStation no Brasil. Outra que agrega muito com a gente, com o público mais jovem. Fizeram uma promoção com eles, em busca do cookie dourado, que usava gamificação. As pessoas iam atrás de achar o cookie dourado e ganhavam um PS5. E foi um sucesso. A gente ganhou 6 pontos de share com essa ação, com uma promoção. A gente conseguiu 350 vídeos orgânicos no TikTok de pessoas que estavam comunicando a promoção por ter achado a promoção demais. Então a marca não precisou fazer a propaganda, os nossos consumidores foram e fizeram para a gente. E a gente aproveitou e também utilizou interlocutores com esse público. Então o Gaules foi um grande parceiro nosso aí também em comunicar para chegar com a comunidade gamer, entendendo que ele tem muito mais propriedade de falar com os gamers do que a Balduco, que é um novo entrante. Então a gente também se preocupa com isso e não parecer um intruso. De repente o Balduco pula para dentro do mundo dos gamers. A gente respeita muito a cultura dessas fandoms, desses grupos, e entende quais são os parceiros que nos ajudam a se conectar. Então tem dado muito certo, a gente está muito feliz, tem muita coisa também em desenvolvimento para o ano que vem. E Collab com certeza é um pilar estratégico que veio para ficar. Tem os festivais de música também, vocês estiveram no The Town, e é uma coisa que a gente vê que muda, né, o ponteiro. Eu conversei com o Renato Camargo da Pague Menos recentemente. Eles têm feito ações específicas nos festivais de música. Até diferente, né? Tem uma farmácia dentro de um festival de música. Mas muitas vezes a gente precisa de alguma coisa. Um band-aid, um esparadrapo para arrumar um tênis, um sapato. Como que vocês também têm entrado nos festivais de música de forma orgânica? Porque, como você falou, não pode, de repente, estar lá só colocar uma caixa da Balduco dentro do espaço no festival. Como que vocês têm trabalhado isso também para se aproximar também do público jovem que gosta de música? Por trás do festival de música está a nossa intenção de gerar experiências cada vez melhores para os nossos consumidores. Durante muito tempo, como eu citei, a assinatura da família Balduco para a sua família focava no produto. Era uma visão de produto, de qualidade, de artesania. E a gente entende que o momento da marca, para se tornar uma love brand, como já é, mas reforçar esse papel, a gente precisa ir muito mais para a experiência. Tem outro mantra que a gente usa, que é uma frase da Maya Angelou, que é uma poeta americana, que as pessoas vão esquecer aquilo que você fez, elas vão esquecer aquilo que você falou, mas elas nunca vão esquecer aquilo como você as fez sentir.
Então, nossa provocação o tempo todo é como é que eu faço as pessoas sentirem mais a marca. A marca tem que pulsar e tem que tocar ali o coração além da boca ou do cérebro. E o festival permite isso. E aí a gente abriu uma vertente de entretenimento, entendendo que Balduco tem essa capacidade de avançar nesse universo. A gente começou o ano com patrocínio do Allianz, então a Arena hoje tem um patrocínio de Balduco, a gente está presente em diversos eventos e shows que acontecem lá. E a gente pensou muito sobre o festival e entrou no The Town. A entrada no The Town para a marca foi muito interessante, porque o The Town casa com a primeira fornada, a gente citou isso, né, que acontece geralmente em setembro, final de setembro, e a gente encontrou no The Town uma oportunidade de abrir a temporada de Natal de uma forma diferente. Tanto que a nossa assinatura da campanha de Natal é a magia do Natal, começa com Balduco, até porque a gente comentou lá atrás que, né, culturalmente é quem apresenta o Natal para o brasileiro, e a gente fez uma adequação a magia do The Town começa com Balduco. Dessa brincadeira de The Town e Natal, eu fiquei durante algum tempo falando Natal. Eu tenho um pouco de dificuldade, mas aqui eu falei certo. Então a magia do The Town começa com Balduco. E a gente apresentou, a gente, na verdade, desenvolveu produtos exclusivos para o The Town. Então existia no The Town um chocotone com a embalagem para o The Town, o Chocobiscuit com a embalagem para o The Town, Cooks com a embalagem para o The Town. E a gente fez uma série de ativações lá dentro, que foram muito legais, assim, muita gente passou, a gente ganhou o prêmio de stand de revelação do The Town. Então, nossa estreia marcando ali, tem muito aprendizado, né, porque evento é um outro universo. A gente está introduzindo agora um time específico para olhar para eventos, mas a gente já teve esse reconhecimento do público e dos veículos que fizeram a cobertura. E a gente também levou os Papai Noéis para entrar na noite de Natal, distribuindo gorros amarelos com luzes piscantes e levar um pouco dessa magia para o Natal, naquele fim de semana também que teve o show da Mariah Carey, então tinha tudo a ver também essa ativação. E a gente ficou muito feliz e agora a gente está estudando quais são os próximos movimentos para manter a plataforma de entretenimento como algo contínuo para Balduco. Legal. Vem aí o Rock in Rio, né? Fica a dica. Vamos falar um pouco, você falou do varejo, das vendas. A gente brinca, a gente sabe que a gôndola não é elástica. Só nesse papo aqui de 25 minutos, você vai trazer 15, 20 produtos, lançamentos, que se somam aos 100 que você já tem. Como que vocês têm buscado chamar a atenção do consumidor para fazer com que ele decida ali, na hora H, pela sua marca? O que você acha que tem valido mais? A qualidade do produto, preço, uma promoção, a lembrança de marca? Ou, como a gente gosta de falar, que tem que ter tudo isso junto, senão não vai para frente mesmo? É um pouco disso, né? Mas se fosse fácil, também não precisava ter, né? Eu acho que assim, Pesotti, a gente tem um valor dentro da Balduco que é fazer as coisas de forma grande e forte, né? É o big and bold, como a gente chama. Então, quando a gente faz um lançamento, a gente pensa ele em múltiplas camadas e como é que a gente consegue potencializar ele ao máximo. Quando a gente olha, a execução de Balduco é um diferencial. Você citou aqui no começo, né? A loja que fica amarelo, o paredão amarelo. A gente sente muito essa referência que a Balduco criou por ter nascido no Natal e precisar do espaço do Natal, porque o Panetone não tinha espaço, né? Então, a Balduco criou essa cultura de abrir espaços para conseguir se apresentar no ponto de venda. Isso continua hoje para a nossa linha como um todo. Então, parte muito da execução, de uma apresentação que seja... e a gente pensa todos os materiais, toda a experiência para o varejo, para que realmente o consumidor possa perceber o que a gente tem de novo. Esse é um grande desafio, porque ao passo que a gente tem uma marca que ela se bloca muito bem, eu preciso apresentar o que tem de novidade lá dentro, né? Mas eu acho que tem uma leitura que a gente gosta de fazer, que é a diferença, que às vezes parece sutil, mas ela é importante, entre uma provocação que tem no marketing de você vender o produto e medir o quanto que aquele produto está vendendo, e a outra que está mais relacionada ao branding, que é por que as pessoas estão comprando aquele produto. Então a diferença entre venda e compra, ela é importante, porque uma foca no consumidor, outra foca no ato de comercial. E a partir do momento que a gente muda a ótica, pensando no consumidor, a gente pensa toda a cadeia para dentro na forma como ele gostaria de ser encantado. Então, no desenvolvimento da embalagem, a gente pensa qual é a embalagem que vai melhor
se apresentar. Na caixa que a gente vai colocar o produto, qual é a caixa que vai estar posicionada ali melhor para apresentar esse próprio produto, o que vai estar escrito na caixa, para quando ao longo alcance ele consiga ver que aquela caixa é diferente, que aquele produto é diferente. Então as nossas caixas das novidades vêm escrito novo na lateral, pensando nisso, pensando exatamente em facilitar a vida e a jornada, para que o consumidor entenda que Balduco tem uma proposta diferenciada. E o nosso consumidor já está acostumado com isso, né? Então quando você vê o paredão amarelo, a cada 6 meses a gente tem alguma novidade entrando, algumas novidades entrando no portfólio. Então o consumidor já procura também o que Balduco tem de novo, seja no Natal, seja na linha. E aí o nosso trabalho, como gestores do negócio, é entender também aquele fluxo do que não está funcionando, do que pode ser potencializado, do que pode ser melhorado, para fazer essas trocas de portfólio, uma vez que a gôndola, infelizmente, não é elástica. E tem que caber todo mundo, né? Exato. Eu li uma entrevista recente sua que você disse que o marketing não é apenas o que se vende. Vou até ler aqui. Mas é porque as pessoas compram de você. O marketing não é apenas o que se vende, é porque também as pessoas compram de você. Queria que você falasse, então, por que você acha que as pessoas compram da Balduco? As pessoas compram da Balduco, eu acho que não tem uma resposta única, mas o trabalho, e eu vou te dizer, Pesotti, você falou sobre consistência, a gente falou sobre consistência. O trabalho de Balduco, a gente está se referindo aos últimos anos aqui, mas é um trabalho que ele é impecável há décadas. É uma marca que fez um trabalho muito bom durante décadas. Eu estou dando continuidade a esse trabalho. O mais difícil foi feito lá atrás, né? E ele parte de 3 pilares. A receita de sucesso, a gente acredita que está em cima de 3 pilares. O primeiro é um storytelling verdadeiro. Então, o que foi levado para a comunicação é uma verdade. E a gente sabe o quanto que isso hoje é forte para todos os públicos, inclusive os públicos mais jovens. Então não foi um storytelling criado, vamos criar um senhor Balduco que faz produtos com qualidade, que ama o produto. Isso foi a história Quem criou isso se baseou em conversas com a família Balduco para levar isso para a publicidade. Só deu luz para o que já estava na cultura da marca e da empresa. Segundo, acreditar na consistência. Então, constrói-se marca a longo prazo. A gente não pode fazer em 1, 2 anos e falar cadê o resultado de uma construção que depende de longo prazo. E terceiro, é acreditar que não pode ficar parado. É evolução constante. Então é conseguir aliar a consistência com a evolução constante. O que a gente fala muito é ser atual pela lente do propósito. Então respeitar o que essa marca tem para dizer e adequar ao que as pessoas gostariam de ouvir. Então são os parâmetros de equilíbrio que a gente busca. E aí o resultado disso é que a gente consegue colocar o consumidor, entender o olhar dele. Então essa é a diferença entre querer empurrar um produto e o consumidor, eu querer vender versus eu querer que ele compre. Então isso muda a ótica e faz com que eu pense na visão do consumidor e não na visão da empresa de dentro para fora. A gente brinca, né? A Balduco, apesar de ter um dono, o nosso chefe não é ele, o nosso chefe é o consumidor. A gente vai fazer o que ele orientar a gente a querer fazer. E às vezes isso parece um lugar comum, falar de colocar o consumidor no centro, mas eu estou dando exemplos aqui de várias perspectivas, desde o posicionamento, que eu falei, a gente começou com antropólogo e sociólogo, para entender as famílias e não querer, de dentro para fora, trocar a assinatura porque parecer mais cool, mais fancy ou mais moderno. A gente nem usa a palavra moderno, porque a gente sabe que a gente tem tradição como valor. Então a gente fala de ser contemporâneo, ser atual, porque ser atual ainda respeita tudo que a gente é. Então, tentando te resumir a sua pergunta, né, em uma resposta, é uma marca que conseguiu construir relevância, entender seu impacto cultural e consegue acompanhar a evolução da sociedade, respeitando seus próprios valores e se adequando aos consumidores e às mudanças que existem na cultura. Legal. Você falou bastante de inovação, de novos produtos. Como que esse departamento fica dentro do marketing? Porque vocês usam as redes sociais, a escuta de redes sociais, para, de repente, criar alguma coisa, levar esse desenvolvimento. A gente sabe que não é simples, né? Não fazer um panetone com um sabor novo, como, de repente, desenvolver uma embalagem nova, como você falou, do saquinho. Como que fica esse departamento dentro do marketing? Vocês trabalham em parceria? O que vocês têm aproveitado dessa rede social, dessa escuta de rede social para levar para o produto no dia a dia? E quando não dá certo? Porque também não é tudo que dá certo, né? Como que funciona? Dá para se adequar durante o lançamento ou logo depois do lançamento? Eu acho que esse é um dos maiores desafios que a gente tem hoje na cadeira de marketing, né? A velocidade com que as coisas acontecem exigem que a gente esteja muito mais conectado e com um dedo no pulso
para conseguir medir o que pode funcionar, o que não pode funcionar e depois o que não funcionou para poder alterar. Então hoje na minha estrutura eu tenho uma pessoa que só olha a marca e todo o time dela pensa na marca e nas plataformas que servem ao negócio. Então o time é dividido entre quem cuida de negócio e quem cuida de marca. É um pouco do que a gente falou entre marketing, que vai medir o share, que vai medir a conversão, e o branding, que vai construir as fortalezas da marca para o futuro. Esse olhar, o social listening e todo o olhar de consumidor, ele fica na estrutura de marca, para não ser contaminado pelos vieses que o negócio traz, uma visão até mais comercial e mais curto-prazista. Então, tem pessoas dentro do time de marca que ficam responsáveis por isso. E a gente tem as nossas agências também com time dedicados para trabalhar 24/7 para medir. Em algum momento, a gente levou esses times para dentro de casa. Então, os times que faziam social listening ficavam dentro do nosso escritório, junto com o nosso time de marketing. Mas aí a gente entendeu que, apesar da gente ter essa proximidade, que era bom, porque aparentemente dava agilidade, a gente perdia um pouco essa capacidade criativa desses times estarem dentro das agências para conseguirem já vir com soluções mais prontas e usar um pouco mais do escopo ou, né, do contexto da agência para poder discutir soluções para a gente levar. Então, a gente voltou a trabalhar com esses times dedicados nas agências e o nosso time dentro de casa fazendo a ponte de forma muito rápida. E eu acho que tem muita beleza de cases recentes. O case de Havaianas, que foi feito do Todo Mundo Usa, menos o Mário, que foi feito pro Corinthians, para mim é um case belíssimo de agilidade de resposta, em que você teve um conteúdo sendo gerado, a marca respondendo com patrocínio na camisa, com ativação. Eu participei de alguns júris esse ano e esse case apareceu várias vezes para mim e acho que é um benchmark importante de como a marca entender aonde ela pode estar e com agilidade responder a isso, encantar e surpreender as pessoas. Então, a gente se inspira muito também em outras marcas, né? Acho que a gente tem que ter essa humildade de ver o que funciona, de marcas que trabalham bem e trazer isso para o nosso time para repensar também algumas estratégias, aprendendo às vezes em coisas que a gente esteja fazendo que não estejam dando efeito. Você falou das agências, né? Antigamente seria impensável trabalhar com 3, 4 agências ao mesmo tempo dentro de uma sala, né? Ninguém nem aceitava, né? Era uma coisa, só vou trabalhar com aquele cliente se for exclusivo ou não. Hoje em dia, você coloca todo mundo dentro da sala, joga o problema para cima e as pessoas que resolvam, né? Isso também deu mais agilidade, dá mais prazer de trabalhar com a marca, querendo ou não, também, né? Você tocou em um ponto que para mim é fundamental e eu acho que é uma evolução natural as agências perceberem que elas precisam trabalhar num ecossistema mais integrado. Eu sei que muitas vezes tem aquela questão, né, da propriedade, da ideia, né, que existiu isso durante muito tempo, quem é o criador dessa ideia. Hoje as ideias elas são mais orgânicas, mais voláteis e mais colaborativas. E eu gosto muito de ouvir hoje das agências, quando traz uma proposta na mesa, a gente não querer que a ideia esteja pronta para a gente dar um sinal assim de positivo e a ideia está pronta para lançar. A gente trabalha junto e a gente traz pontos de colaboração e as ideias são potencializadas em discussões na mesma mesa. A gente acabou de sair há pouco tempo de um evento que a gente fez para 100 pessoas, que a gente chamou de Balduco Day, que a gente colocou todas as agências dentro de uma mesma sala para apresentar qual é a nossa visão de estratégia da marca, quais são os próximos passos. E o nome do jogo, na nossa visão, é o ecossistema integrado. Se eu estou apontando para um consumidor, se eu tenho uma marca do outro lado, todo mundo que está no meio entre a marca e o consumidor tem que pensar para o consumidor e para a marca. E não nos seus limites, colocar limites. Meu trabalho, minha atuação vai até aqui. Porque essa é uma visão autocentrada. Para o consumidor, quanto mais integrado, maior a capacidade da gente tem de surpreender lá na frente. Então, hoje a gente tem 4, 5 agências que trabalham. A gente define, distribui o jogo, mas não limita. Porque as melhores ideias elas têm que ser aceitas, né? A gente precisa ter coragem e precisa ter o pensamento realmente no consumidor de aceitar que uma ideia, às vezes, vem de uma agência que não estava com o job especificamente, mas se ela é muito boa, tem que fazer.
Tem que entregar, né? Tem que entregar. André, obrigado pelo tempo, obrigado pela presença, ótimo te receber aqui hoje. Já como a gente já antecipou, né? Feliz Natal, ótimas festas, bom Carnaval e boa Páscoa também, né? Já que agora juntou o Natal, dia 26 de dezembro, você já começa a pensar na Páscoa também, não dá tempo nem de respirar, né? Obrigado pela presença, ótimo contar contigo aqui hoje. Obrigado, Pesotti, foi um prazer de novo estar aqui. E eu quero também desejar um Feliz Natal para todo mundo, um ótimo 26. E que a marca consiga, em 26, continuar encantando as pessoas, tocando os corações e a gente tenha mais novidades para compartilhar com vocês. Obrigado. Com certeza. É isso aí, pessoal. Obrigado. A gente tem mais de 200 de executivos e executivas contando boas histórias sobre publicidade, sobre marketing e sobre comunicação. Daqui a 15 dias a gente está de volta. Até mais. Wow.